Fala pessoal, meu nome é Anderson Rodrigues, chegando para somar e não diminuir. Este é o Pimenta Podcast, cheio de informação para dividir. E hoje eu estou aqui para mais um Discos e Livros, um quadro onde falo sobre estas obras artísticas e literárias. Hoje vou falar sobre um livro que muita gente leu, salvou muita gente e talvez seja um dos mais lidos dos anos 70, 80 e 90. Afinal, a tecnologia não era tão evoluída como hoje em dia, não é? E sem ele, com certeza, muita gente estaria perdida. Você já deve saber de qual livro eu estou falando, não é? Claro que sabe. Então, já deixa seu joinha, like, curtir, ou seja lá o nome que você dá para aquele polegarzinho para cima aí embaixo, para a gente continuar fazendo mais vídeos e isso impulsionar para mais pessoas. Valeu? Bom, o livro é uma cartografia, na verdade. É o Guia de Ruas. Eu usei muito em São Paulo, mas o mundo inteiro usava, né? É a versão analógica do GPS. Então, fiquem ligados que está começando agora o Discos e Livros no Pimenta Podcast. Bom, dirigir pelas ruas das grandes cidades sempre foi um problema, principalmente para quem está no local pela primeira vez. Ainda mais em São Paulo, né? Que a cada dia surgem novas vias ou trocam de mão, troca de nome, algumas até desaparecem, né? Felizmente hoje nós temos o Waze, o Google Maps, o TomTom, que são atualizados em tempo real. Facilita muito a vida de quem se aventura por lugares nunca antes navegados. Mas isso é uma coisa relativamente recente. Até pouquíssimo tempo atrás, o Salvador da Pátria, para os motoristas, atendia pelo nome de Guia de Ruas. É um livro gigantesco, que ali tinha todas as ruas da cidade e regiões vizinhas. Interpretar corretamente e rapidamente a leitura daqueles mapas era coisa para poucos. Mas, felizmente, dava-se um jeito e sempre chegávamos ao destino. Às vezes um pouquinho atrasado, mas a gente chegava. Isso é importante. E a essa altura, sim, você deve estar se perguntando por que raios o Pimenta está a falar desse guia, né? E eu já vou explicar. Como eu disse no último episódio, apesar de trabalhar com sushi desde os 16 anos, durante um tempo eu trabalhei com outras coisas. Uma delas era office boy. Logo foi a primeira profissão que eu tive. Motoboy também, trabalhei depois um tempo sobre motoboy e leiturista de máquina de Xerox, onde eu andava de carro durante toda a Zona Leste. Então eu precisava muito do guia de ruas. E se não ouviu o último episódio, que eu falei sobre o disco Acústico MTV do Capital Inicial, isso muito antes do GPS, vai lá que ficou bem legal. Agora, voltando ao guia de ruas das grandes cidades. O primeiro guia de ruas da cidade de São Paulo, e que ficou mais conhecido com o passar dos anos, foi o guia Mapograph, publicado desde 1970. Era basicamente uma planta da cidade dividida em páginas, que se ligavam, formando um enorme mapa. O índice de ruas indicava páginas e coordenadas para uma rápida localização. Esse sistema fez um grande sucesso, pois era fácil de usar e de transportar. Outros guias bastante conhecidos eram o Cartoplan e o Guia Quatro Rodas, da editora Abril. Ambos editados também em outras cidades do Brasil. Então, tem em todo mundo, né? Geralmente a gente vê nos filmes os americanos com um mapa grande, a gente conseguiu encadernar isso e deixar mais prático. Com o tempo, novas informações foram sendo incorporadas ao Mapograph. Linhas de metrô e ônibus, né? Pontos de interesse, cidades vizinhas. A cada ano, o número de ruas abrangidas era maior, seja por uma área maior descrita nos mapas ou mesmo pelo surgimento de novas ruas e vias dentro da cidade. Hoje em dia, sim, ele ainda é publicado. O guia conta com mais de 136 mil ruas e, apesar dos auxiliares eletrônicos que os motoristas têm à disposição, ele ainda tem um número relativamente bom de vendas. O Guia Mapograph São Paulo é uma publicação anual brasileira do Instituto Brasileiro de Cultura, cuja primeira edição data de 1970. Foi criada por Oswaldo Nascimento, que para desenhar o primeiro guia de ruas de São Paulo,
o cartógrafo percorreu 8.600 vias da capital, munido de lápis e papel. Com qual veículo, você está se perguntando? Claro que foi uma bicicleta. Nascimento publicou sua obra em 1947 e faleceu em 1988. Hoje, o Guia Mapograph é o mais completo guia de ruas da cidade. Na primeira versão da melhor planta de São Paulo, Nascimento fez também um levantamento topográfico das ruas percorridas. Hoje em dia, a topografia foi eliminada e já não existe. Não existe nenhuma publicação que combine rotas e relevo. Tal publicação facilitava bastante a vida dos milhares de ciclistas urbanos. Conhecer a melhor rota é fundamental para circular de bicicleta, principalmente em uma cidade cheia de montanhas e vales como São Paulo, e tantas outras pelo mundo, não é? Bom, o Guia Mapograph é encontrado em duas versões, a azul e sinal verde. O primeiro reúne os mais completos mapas de São Paulo e 38 municípios vizinhos com suas áreas, sejam elas urbanas e centrais, e traz informações que tentam facilitar a vida do leitor, como o índice de vias públicas e de bairros, e localização de distritos, grandes condomínios, conjuntos residenciais, centros empresariais, comerciais, loteamentos, favelas, piscinões. Além disso, relaciona as estações de metrô e de trem, itinerários de ônibus municipais e intermunicipais, e também endereços e telefones de diversos serviços. Tem ainda uma matéria de abertura, geralmente com foco em turismo e roteiros de centros culturais, museus, teatros, bares, restaurantes, parques, hotéis, consulados e muita coisa. Já o segundo, que é o sinal verde, é voltado principalmente para empresas de transporte, diferenciando-se do guia de ruas Mapograph Azul por não conter o sistema de transporte coletivo, né? É mais mesmo empresarial, para quem só trabalha. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho como funcionava, né? Para você da nova geração entender. Você não tinha como digitar, né, no Google e saber qual era a rua. Você precisava ir do ponto A ao ponto B? É fácil. Você procurava o nome da rua no índice e lá continha. Agora eu vou explicar um pouco como funcionava, né? Para você que é da era GPS. Você precisava ir do ponto A ao ponto B. Então você procurava o nome da rua no índice e lá continha o nome da rua, o bairro e o código postal. Se rua tivesse mais de um código postal, ela apareceria mais de uma vez no índice. E se tem mais de uma rua com o mesmo nome, era bom saber pelo menos o nome do bairro, porque isso poderia te levar a um ponto muito distante de onde você queria ir. Enfim, encontrado o nome correto da rua, você tinha que ver à frente do nome o local indicado no mapa, onde se encontrava a rua. Exemplo, estava lá, Fernão Ferro 180 M9. Significava que você tinha que abrir a página 180 e lá procurar a letra M, que ficava na lateral da página, e o número 9, que ficava no topo e no rodapé. A partir dali, deveria ir percorrendo as páginas até encontrar o melhor caminho e o destino desejado. Tá achando que era fácil nossa vida, né? Não tinha GPS que atualiza toda hora. Mas pronto, o guia salvou muita gente durante muito tempo na cidade de São Paulo, pelo menos. Em vários outros lugares, com certeza. Bom, se você tem alguma dica aí, alguma imagem do guia, manda pra gente nos comentários, manda lá nas redes sociais que a gente publica para você, beleza? Esse foi o Discos e Livros dessa semana. Muito obrigado a todos. Pimenta Podcast. Meu nome é Anderson Rodrigues. Segue a gente lá no Instagram, Pimenta Podcast. Também no Facebook. Todas as quarta-feiras nós fazemos um programa ao vivo sobre notícias e você pode participar. Então, muito obrigado a todos. Até semana que vem. Fui!